Olá, amigos do canal Neos. Este é o mais novo canal de enquetes do Ministério Jovem Distrital de Itapajé. Eu sou o Francisco Shoa, estou aqui com o pastor Gilberto Tais. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Francisco? Ele que é um pastor estudioso na área evolucionista, criacionista, na existência de Deus, fé e razão. E trouxemos aqui algumas enquetes. É possível argumentar a favor da existência de Deus usando a ciência, pastor? Sim, é possível, Francisco. Mesmo aqueles argumentos que aparentemente dizem que Deus não existe. O Big Bang é um exemplo disso. Os cientistas dizem que provavelmente o universo ele tenha cerca de quase 14 bilhões de anos de existência. E que o Big Bang poderia ser, essa hipótese, essa teoria, poderia ser a explicação para o surgimento de todas as coisas. Eu me lembro de ter visto alguém, uma certa feita, dizer que o Big Bang prova que Deus não é necessário, que Deus provavelmente não existe, e o Big Bang evidencia isso. Mas eu, por exemplo, já vejo de maneira contrária. Quando eu olho para a teoria, para a hipótese do Big Bang, eu também vejo nela claramente, distintamente, a existência de um ser inteligente e criador. Por exemplo, primeiro, se o universo surgiu de uma explosão e tudo veio à existência, inclusive o tempo, o espaço e a matéria, porque tudo é feito, composto de tempo, espaço e matéria, se o universo, como afirmam, através do Big Bang surgiu de uma explosão, eu pergunto, o que existia antes do Big Bang? Aí alguns então dizem assim, não, mas tudo que existia era o nada. Mas a pergunta que surge, e essa é uma pergunta cruel para os cientistas que não acreditam em Deus, que causa muita dor de cabeça, pode alguma coisa vir do nada? Pois tudo que existe é o nada. Por exemplo, eu tenho este livro. Este livro não existe. Tudo que existe no momento é o nada, mas de repente o livro aparece. Ele surge. Agora, como pode este livro ter vindo à existência se não existe um ser inteligente por trás? Se tudo que existe é o nada, como o nada que é nada pode ter provocado a existência de alguma coisa? Percebeu, Chico? Portanto, o Big Bang, nessa primeira premissa, ela evidencia claramente, existe alguém, existe um ser, e esse ser é inteligente, que está por trás do surgimento de todas as coisas. Agora, a segunda premissa é que não apenas um ser inteligente, porque o nada não produz nada. Então, se o nada não produz nada, é óbvio que existe um ser inteligente por trás, e poderoso, onipotente. Agora, não é só isto. Não é só esse fato. O que essa teoria do Big Bang também nos evidencia é que, já que o ser existe, onipotente, por trás de todas as coisas que surgiram, além de existir, ele necessariamente precisa ser atemporal e imaterial. Por quê? Porque se o tempo, a matéria e o espaço surgiram com o Big Bang, numa explosão, portanto, o ser, que a gente já percebeu através da premissa de que do nada não vem nada, de que tudo que o nada produz é nada, ou que o nada não é capaz de produzir alguma coisa, porque é o nada. Então essa primeira premissa deixou claro que existe um ser inteligente por trás. A segunda premissa é essa. Se tudo que veio à existência através do Big Bang, incluindo a matéria, o espaço e o tempo, se tudo surgiu junto com o Big Bang, isso significa que o ser que existe, que vimos na primeira premissa, o ser que existe, ele tem que ser imaterial, ele tem que ser atemporal, ou seja, ele tem que estar acima da matéria, ele tem que estar acima do tempo, ele tem que estar acima do espaço, fora disso. Isso implica em quê? Em onipotência, onisciência, onipresença e algum atributo mais que possa existir aí. Percebeu? Então, essa é a única maneira de explicar o surgimento do tempo, do espaço e da matéria.
uma vez que demanda inteligência. Seguindo a premissa do livro que exemplifiquei, eu apresentei aqui na primeira premissa que o livro veio à existência, ou seja, a matéria, do nada, não é? Lembra? Para exemplificar que do nada não surge alguma coisa. Então, só que não é somente o fato do livro ter vindo à existência do nada. Além do livro ter vindo à existência, o que você percebe? Quando você olha para o livro tem uma capa com um título. Um título que você percebe que é lógico e inteligente. Além do mais, a capa ela possui um design todo muito bem ordenado, inteligente, com cores muito bem projetadas. Quando você abre o livro, você percebe que o livro tem uma folha de rosto, o livro tem um prefácio, o livro ele tem um sumário, e quando você observa o sumário, você percebe que os capítulos eles seguem uma sequência lógica, inteligente, racional e em progressão. Quando você começa a ler o livro, você percebe que as ideias são muito bem pontuadas. Há uma lógica racional em cada linha, em cada palavra, em cada frase, em cada parágrafo e em cada capítulo, uma progressão inteligente. Quando você chega ao fim do livro, você percebe, olha, o livro tem uma capa final que protege o fundo do livro. Portanto, a conclusão que você chega é, esse livro existe, mas ele veio assim do nada? Além de ter vindo como matéria à existência, ele ainda possui o quê? Traços, passos, pegadas de um autor inteligente, de um escritor inteligente. Da mesma maneira, é tudo que existe. Tudo que veio à existência, tudo que surgiu, como no exemplo que dei deste livro, tudo evidencia claramente uma inteligência profunda, além da onipotência. Portanto, além de existir um ser, este ser precisa ser atemporal e imaterial. Portanto, o Big Bang, ele na verdade, se for um fato, né, é uma hipótese, uma teoria, o Big Bang na verdade, o mesmo argumento que eles usam para desfavorecer a existência de Deus, ele na verdade favorece de maneira bem enfática a existência de Deus. Okay. E quanto à diferença entre fé e razão? Bom, primeiramente, o que é fé? Fé, razão e tem uma outra palavrinha aqui que a gente precisa compreender, né? Primeiramente, razão. O que significa razão? Razão é o ato mental, é o processo mental, o ato de pensar de maneira racional, que nos leva a entender, analisar, compreender e aceitar alguma coisa. Isso é razão, sob esse aspecto, né? E o que é fé? Fé, segundo os dicionários mais renomados, Aurélio, o Globo, por exemplo, definem fé como sendo uma asseveração de um fato, como sendo um testemunho, como sendo uma comprovação de algo. Portanto, os próprios dicionários apresentam o termo fé de uma maneira muito diferente da forma como alguns ateus a descrevem no meio religioso. Os ateus costumam acusar os cristãos de fazerem uso de uma fé cega. Só que no dicionário a expressão para fé cega é outra. Não é fé, mas fideísmo. O que é fideísmo? Fideísmo é você acreditar em algo e mesmo à disposição de evitar algo racional. Você crê em alguma coisa de maneira cega, inconsequente e rejeita os aspectos racionais para acreditar em alguma coisa. Isso é fideísmo. Agora, a fé que a Bíblia, a fé que Deus pede das suas criaturas, dos seus filhos, não é uma fé fideística, mas uma fé racional. Por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, por exemplo, observe o que diz Pedro, capítulo 3 e o verso 15. Pedro diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão, a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então Pedro ele faz um apelo para que a gente use os aspectos racionais para explicar a nossa fé. Veja,
estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão, princípios racionais, explicações racionais, sólidas, embasadas, da esperança, da fé que há em nós. Portanto, Deus, ele solicita, ele pede que a gente exerça a razão para explicar a nossa própria fé. E em Mateus também, no livro de Mateus tem um outro texto, Mateus 22 e o verso 37. Observe o que disse Mateus 22 e o verso 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Até mesmo no princípio da amabilidade, Deus pede que a gente devote toda a nossa ação, toda a nossa emoção, todo o nosso coração a Ele, inclusive também com entendimento, que envolve aspectos cognitivos, inteligentes, racionais. Uma pergunta, Francisco, é importante aqui nesse conceito entre fé, entre razão. Será que o Criador que projetou seres racionais, inteligentes, intelectuais, ele exigiria menos do que isso de nós? Será que Deus nos criaria de maneira tão racional, tão inteligente, tão intelectual, e depois exigiria que nós não fizéssemos uso desses atributos, dessas qualidades, para exercer a nossa fé? Óbvio que não. Se Deus nos criou de maneira inteligente, nos criou de maneira intelectual e racional, é óbvio que Ele faria questão que nós fizéssemos uso desses atributos, inclusive para crer nele. Agora, um detalhe que é importante, muito importante. A questão da fé e a questão da razão. É possível eu crer em Deus, veja, razão. É possível eu crer em Deus, razão, e mesmo assim não confiar nele, fé. Mas é impossível eu confiar nele, fé, sem crer que ele existe, razão. Ao mesmo tempo que existe uma diferença entre fé e razão, ao mesmo tempo existe uma aproximação assimétrica entre fé e razão. Portanto, a fé que Deus pede de nós nas Escrituras, na Bíblia, na palavra dele, é uma fé profundamente racional. Alguém poderia questionar, mas pastor, e como é que fica aquela citação que diz assim, que fé é a certeza das coisas que não se veem? Como explicar? Não parece ser muito racional isso. É porque nem sempre, Francisco, nem sempre será necessário você levar determinadas coisas debaixo do microscópio para você ter certeza. Nem sempre. Por exemplo, se eu e você vermos uma bolinha rolando aqui no chão com muita força numa direção exata, é necessário olhar para trás para ter certeza que alguém lançou essa bolinha? Ou a chutou? De forma alguma. Se ela veio com uma velocidade incrível e veio numa direção exata, é óbvio, não precisa olhar para trás, não precisa você examinar, avaliar para entender que alguém lançou ela. E isso é racional. Essa maneira de pensar é bastante racional. Um outro exemplo, se eu disser para você que se eu soltar esse livro ele vai cair no chão, eu preciso soltá-lo para que você acredite que ele vai cair no chão? Óbvio que não. Não é necessário. Então nem tudo é necessário colocar debaixo das lentes do laboratório para a gente entender se esse pressuposto de crença é fideístico ou não, se ele é fé ou não, se ele é racional ou não. Não é necessário. Tem evidências que elas falam por si, sem ser colocadas debaixo de uma lupa ou levadas para um laboratório para serem examinadas. Ok.
Estou vendo que o senhor trouxe aí alguns livros. Você sugere alguns livros aqui para que os jovens que estão curtindo essa enquete venham a se aprofundar nesse assunto? Sim, eu aconselho, entre tantos, mas eu vou aconselhar pelo menos uns 2 ou 3. Esse aqui, por exemplo, 20 evidências de que Deus existe. Foi escrito por Kenneth Boa e Robert Bowman. E a editora é CPAD. É um livro interessante, contém muitas ideias muito boas. Esse outro livro, que foi lançado pela Casa Publicadora Brasileira, A Lógica da Fé, Respostas Inteligentes para Perguntas Difíceis sobre Nossas Crenças, embora ele esteja assim, mais voltado para a área bíblica, mas ele contém algumas questões interessantes sobre como, por exemplo, essa questão da fé e razão e outras coisas relacionadas. Um outro livro também que eu acho muito bom, da editora Vida, é esse aqui, do Norman Geisler. E ele escreveu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É um ótimo livro, é um bom livro, tem muitas ideias boas. Eu aconselho que você, se você puder pelo menos comprar um desses 3 livros, ou se possível comprar os 3, e aconselho até comprar mais do que esses 3, e devorar mesmo, porque vale a pena, as ideias são muito boas e nos clareia a mente de uma maneira incrível. Obrigado, pastor. E estamos aqui finalizando mais uma enquete. Voltaremos a qualquer momento.